Desafio Bioperito na Prática está no ar. Você vai descobrir o passo a passo para biólogo que estudou muito a se tornar bioperito na prática. Para sentir orgulho ao dizer o que faz, mesmo não sabendo se o biólogo pode atuar de verdade com a perícia ambiental, com a ajuda da minha equipe ao longo de todo o processo. Olá, biólogos, biólogas, meu nome é Cleiton, sou biólogo, mestre e doutor em tecnologias ambientais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse tão esperado desafio Bioperito na Prática, onde você vai descobrir o passo a passo para biólogo que estudou muito a se tornar bioperito na prática, para sentir orgulho ao dizer o que faz, mesmo não sabendo se biólogo pode atuar de verdade com perícia ambiental. Pesquisa revela que 74% dos biólogos sentem muito estresse por ter estudado muito, mas o mercado não enxerga seu valor. 42% consideram muito difícil transformar conhecimento acadêmico em serviço profissional valorizado. E 84% têm medo de assumir algo sem segurança técnica e jurídica. Dificuldade de obter habilidades na elaboração de pareceres e relatórios técnicos envolvendo componentes ambientais e processos judiciais. E colocar em prática por falta de ter direcionamento ideal para ter renda sólida na perícia ambiental. Por que estamos fazendo isso? E a gente está aqui para que você possa entrar nessa jornada e ser impulsionado para ganhar dinheiro com perícia ambiental, poder passar mais tempo com a família, vencer os obstáculos que estão te travando ou levar a desistir. No final das contas, é isso que nos traz aqui. Minha equipe e eu pensamos o tempo inteiro. Ao longo desse desafio, eu vou te mostrar, eu vou conversar com você, eu vou passar aqui o que a gente preparou para que você consiga atuar de verdade com perícia ambiental e alcançar até R$ 15 mil em um único laudo pericial. E como vai funcionar o processo de inscrição para essa nova turma? Eu mesmo faço exatamente as verdades e métodos que eu criei e que hoje utilizo para ir muito além dos R$ 15 mil por laudo pericial, trabalhando com flexibilidade. Ajudo também biólogos recém-formados, sem especialização, profissionais que atuam em outros ramos da biologia, professores, sendo que a maioria deles nem precisa deixar o trabalho principal para atuar nesse mercado da perícia ambiental. Eu, particularmente, abandonei a minha carreira docente na universidade e no serviço público, para poder seguir o meu método e trabalhar de onde eu estiver, para usar toda a liberdade de tempo que a perícia ambiental possibilita. E receber as nomeações, ser procurado pelos órgãos judiciais, ser escolhido, ser nomeado para então assumir o encargo de perito. Pode ser que você queira fazer o primeiro laudo e comemorar muito, assim como eu quase explodi de tão feliz com a primeira vez que eu recebi honorários após a entrega de um laudo pericial. Isso foi um momento fantástico, de ver ali o resultado do esforço, do trabalho, e não foi do meu tempo, mas foi o esforço da minha capacidade técnica que eu coloquei ali nas respostas daquele laudo pericial. E além disso, continuar recebendo novos serviços, porque não basta fazer uma bem feita, você tem que fazer de tal modo que você gere uma recorrência nisso. E continuar recebendo nomeações. Então, o processo ele vai te impulsionar de tal modo que você vai entrar nesse mercado e vai conseguir, de forma perene, sempre receber novas nomeações. E nós comemoramos, na época, de uma forma muito bacana. Nós fomos comemorar o aniversário da minha esposa em um hotel com águas termais, a cerca de 600 quilômetros da nossa casa, exatamente sem nenhuma preocupação. Foi um momento de total descontração, onde nós aproveitamos aquele local. E pode ser que você queira fazer voos mais altos, assim como eu. Veja só. Aqui você vai saber também como biólogos que estudaram muito a se tornarem bioperitos na prática, com orgulho da própria atuação, mesmo sem saber se o biólogo pode atuar de verdade com perícia ambiental. Mesmo que você tenha pouco ou muito tempo para se dedicar no seu, esteja muito estressado, inseguro e não saiba por onde começar, se sente incapaz de aprender, nunca tenha feito laudo pericial antes, não conheça um processo judicial, um laudo pericial detalhado, ou não entenda muito ou nada de processo judicial. Mesmo que não tenha apoio de amigos e familiares, nunca tenha emitido um parecer técnico, só tenha a sua vontade de colocar o seu conhecimento em prática.
O que eu vou te mostrar funciona para todos os biólogos. Nós podemos te ajudar, independente de idade, de pós-graduação ou do conhecimento do sistema judicial. E o fato é que eu sou mais ou menos como você. Eu queria conseguir fazer um laudo pericial só para tirar a prova que dava certo. Não há nada pior do que se conformar com a vida que você tem hoje. Eu não sei se você sabe, mas eu estava extremamente estressado com início de burnout, com dívidas tributárias, bancárias e pessoais, em razão de eu praticamente estar pagando para trabalhar. Então, agora, antes de alcançar o passo a passo do meu negócio, eu já pelejei e apanhei até chegar nele, para que você não tenha que passar pelo mesmo que eu passei. Eu comecei a trabalhar com perícia ambiental em 2017. Na época eu lecionava na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e ficava extremamente frustrado por produzir conhecimento, artigos científicos, projetos de ensino, pesquisa e extensão e não ser valorizado pelo resultado gerado. Participava de todas as comissões especiais de reformulação de projeto pedagógico, de formulação de curso de pós-graduação, de avaliação institucional, praticamente dedicando todo o meu tempo para as atividades, sem receber nenhum reconhecimento ou remuneração adicional. Sabe o que eu queria mesmo? Eu queria conseguir ser remunerado não pela minha disponibilidade de tempo, mas pelo que eu era capaz de fazer e conseguir entregar tecnicamente. Foi isso que mudou para mim completamente o jogo. E o passo inicial é o mais difícil. Geralmente aqui você está sozinho, ainda não ganhou impulso pessoal, é visto apenas como apoio secundário, quando poderia se posicionar como um especialista, costuma ser igual carvão fora da fogueira. Só que aí eu tive muitas dificuldades em investir em ferramentas e outros treinamentos para agilizar o meu aprendizado e execução. E o meu tempo era escasso, porque eu tinha muitas atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão e não sobrava tempo para mais nada. Eu não tinha nenhuma outra fonte de renda, minha esposa ficava em casa para cuidar da nossa filha. Com isso, eu sentia muita dificuldade em continuar. Cheguei até a iniciar uma pós-graduação lá do Centro em Perícia Ambiental e só desperdicei tempo e dinheiro. Pensa aqui comigo. Fazer um laudo pericial e ser pago, então, você nem imagina, eu achava impossível fazer. Achava que as pessoas estavam escondendo alguma coisa, informação para não disparar e dar certo. E principalmente por isso eu vou te ensinar simplesmente o que funciona e realmente tem o poder de ajudar você a se tornar bioperito na prática, para sentir orgulho ao dizer o que faz, mesmo não sabendo se o biólogo pode atuar de verdade com perícia ambiental. A primeira coisa é te pegar pela mão e te dar o maior empurrão que você poderia ter. Mas encurtando a história, eu não tinha um plano B e encontrei uma maneira de mudar. Eu resolvi estudar a fundo a atuação do biólogo na perícia ambiental. Investi ao longo desses 8 anos mais de 50 mil reais. Se contar o tanto que eu perdi pegando questões sem especificar corretamente ferramentas, estrutura, treinamentos, mentorias, atualmente eu mantenho um investimento de 7 mil por ano em uma mentoria que me ajuda a ficar atualizado e avançar cada dia mais na perícia ambiental. A segunda coisa, eu vou te dar condições para aproveitar essa oportunidade inicial e continuar sua jornada na perícia ambiental, através do passo a passo que desenvolvi para ser facilmente aplicado para biólogos, inclusive acima dos 40 anos, de forma simples, prática, produtiva e muito didática. Deixa eu te falar, por que eu estou dividindo isso com você? Porque as pessoas que eu dava mentoria começaram a me pedir para montar um treinamento e mostrar como eu estava fazendo. Eles falavam que, além de gostar do jeito que eu ensinava o passo a passo, tudo, eu ainda já estava com todas as ferramentas, estratégias táticas e técnicas, tudo em uma única estrutura. Acabei tendo uma grande sacada. Chegou o meu dia do basta. Eu descobri que, por mais que eu mostrasse a perícia ambiental, eles não conheciam os conceitos de como se tornar bioperito na prática e ter o seu laudo pericial valorizado
para sentir orgulho ao dizer o que faz, mesmo não sabendo se o biólogo pode atuar de verdade com perícia ambiental. Olha, eu vou ser bastante sincero com você. Se você acha que vai passar o cartão e vai acordar no outro dia sendo nomeado perito, esqueça. Esse negócio não é para você. Não precisa nem ver o que eu tenho para mostrar a seguir. Deixa o seu lugar para quem deseja essa oportunidade. O que eu posso te adiantar é que você não vai precisar passar pelo que eu passei, não vai precisar estudar o tanto que eu estudei e não vai precisar praticar o tanto que eu pratiquei. Não vai precisar investir tanto dinheiro quanto eu investi e não vai precisar apanhar tanto quanto que eu apanhei. E não vai precisar investir o tempo que eu investi. Por isso eu considero que é uma grande sacada. Está tudo pronto. E desde então eu levei o meu projeto para um outro nível, um nível maravilhoso. O meu objetivo é ensinar um grupo seleto de biólogos através do meu método, o Desafio do Bioperito na Prática, para quem realmente quer fazer essa jornada de atuar na perícia ambiental. É por isso que hoje eu tenho esse modelo chamado Desafio do Bioperito, esse método chamado Desafio do Bioperito na Prática. Imagina você trabalhando exatamente com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você estudou, estando num ambiente como um especialista, sabe? A pessoa que vai responder e desvendar uma questão de importância para uma decisão judicial. Foi aí que eu percebi que eu estava exatamente no local que eu gostaria de estar. Essa foi uma atividade realizada num curso d'água, que é um curso d'água transfronteiriço, inclusive à época recebi apoio das forças policiais. O que eu quero dizer com isso é que você vai poder pegar o seu conhecimento como biólogo e colocar isso de maneira prática, exatamente como você sonhou no início daquela graduação. Por isso é possível aplicar as verdades que eu vou te mostrar agora. Essas verdades estão conectadas com a solução definitiva para você unir seu conhecimento como biólogo através da perícia ambiental. E é por isso que eu estou aqui hoje. É um programa 100% online, que você pode fazer literalmente de qualquer lugar que tenha conexão com a internet. É uma metodologia, é um passo a passo detalhado. É uma receita que pessoas comuns, assim como você, usam para aprender. Faturar R$ 5.000 por um laudo pericial através de um método validado. Como vai funcionar? Eu, juntamente com o meu time, vamos pegar na sua mão e te mostrar o passo a passo como o biólogo pode se inserir de forma concreta na perícia ambiental. Quais são os erros que impedem essa evolução? Nós reunimos para criar algo que pudesse ajudar nossos alunos e novos como enxergar uma demanda com lógica técnico-profissional e como começar a sair da posição de insegurança para uma posição de atuação mais estruturada. Vamos para as 3 verdades. A primeira verdade, ela tem a ver muito com o que eu te falei até agora. Até dá para começar sem essa primeira verdade, tá? Mas é bem mais difícil. Quem não usa dessa primeira verdade geralmente fica ali numa montanha-russa emocional com o cadastro ativo como perito sem nomeações. Tipo assim, faz o cadastro, fica feliz. Não recebe nomeação, fica triste. Faz o cadastro em outro tribunal, fica feliz, triste, sempre com altos e baixos. E a maior parte das pessoas que começam a querer perícia ambiental começam do mesmo jeito. Afobados, ansiosos, perdidos, estudam dicas de vários perfis, de vários experts do YouTube, seguem 10, 20 especialistas vendo conteúdo de todo mundo. Acabam misturando as informações, mas resultado que é bom, nada. E a cabeça só vai ficando cada vez mais cheia, então não tem resultado e essas pessoas vão perdendo o que elas têm de mais valioso, que é o seu tempo e energia. E aí, sempre na ânsia de dar certo com a perícia ambiental, ficam caçando cada vez mais informações e se atribulando e mais dicas. E aplicam até que dura mais uma semana e quando elas vêm, continuam no mesmo barco furado, pensando se realmente elas fizeram a coisa certa. Empreender se você quer levar a sério esse negócio de perícia ambiental. Mas o fato é que lá no fundo elas estavam perdidas, fazendo o que elas viam pela frente, e esse tipo de perfil de comportamento é tão comum que eu até tenho
um nome para ele, é iniciante atirador. Isso mesmo. O iniciante atirador, ele mistura todas as dicas de todos os expert sites, postagens preferidas, todo dia faz algo diferente. E quando vai se inserir no mercado, sente que atira para todo lado, mistura método de todo mundo, mas acaba não gerando resultado. Isso já aconteceu com você. Esse iniciante atirador, ele não tem consciência nenhuma do que está fazendo, ele não sabe por que algumas estratégias funcionam e outras não. Quando dá errado, ele não sabe por que deu errado, e eu mesmo já fiz assim. Eu sei como é começar um negócio sem tempo, com outra carreira, em paralelo, e a vida pessoal também, para dar conta, fazendo tudo o que você vê pela frente para dar certo, mas o fato é que se você quer vender os seus laudos periciais todos os dias, se você quer levar a sério esse negócio de perícia ambiental, você precisa da verdade número um, que é ter um método. Método é um passo a passo, é um conjunto de técnicas testados e validados que encurtam o seu caminho para que você chegue no resultado, para que você faça seu laudo pericial ser valorizado. Não são dicas que você vê pela internet. E quando a gente fala de biólogo na perícia ambiental, trata-se de entendimento do espaço real de atuação do biólogo, onde ele entra, onde agrega valor, onde ele pode atuar com legitimidade. Eu uso o meu método. Isso porque eu sei o quanto eu já pesquisei, testei, acertei, errei, até entender realmente o que funciona de forma simples para poder ser nomeado perito e gerar resultado. E no meu método eu não considero apenas aquele para obter nomeações, a proposta de honorários. Eu acredito que quem só pensa nos honorários não gera resultados. São um conjunto de técnicas que envolvem o seu posicionamento, saber observar os fatos, identificar componentes ambientais, organizar raciocínio e construir análise, tradução disso em entrega profissional. Pensa nesse conjunto de técnicas, nesse método como um bolo. Para você ir lá e fazer um bolo, não é só misturar farinha, ovos e leite e mexer de qualquer jeito. Na quantidade certa, na hora bem certa, com a temperatura correta, para que fique ideal. Se você fizer de qualquer jeito, o bolo pode ficar duro, pode ficar solado, pode ficar sem graça. É isso que acontece com muitos biólogos na perícia ambiental. A segunda verdade vem depois que você tem o método, que é a verdade do planejamento. Eu vejo muita gente conversando no mercado, aplicando o método, mas sem saber de fato onde quer chegar, para onde está indo. Isso é bem simples, eu sei, mas pouca gente faz. Por exemplo, se você quer que o seu laudo seja valorizado, não vai sair aceitando nomeações de áreas muito diferentes das suas habilidades. Logo, você vai planejar o tipo de casos que pretende ser nomeado e muito importante ter esse foco. Todos os dias que você planejou se colocar isso como meta, você vai otimizar seu cadastro no banco de peritos, fazer contatos nos tribunais, e aí você vai ajustar todos os elementos do seu método. E eu vou mostrar para você e-mails, bancos de peritos, até que encontre o tipo de casos alinhados ao seu perfil. Eu acredito que você, como a maioria, não faz aquilo que você não decide fazer. Decidir fazer, se planejar para chegar num lugar com metas claras e numéricas é muito importante. Me diz quando foi que você decidiu entrar na perícia ambiental? E a terceira verdade, por mais que ele ainda não tenha a ver diretamente com a perícia ambiental, é fundamental para que foi fundamental para que eu conseguisse o posicionamento que eu tenho hoje. É algo imprescindível para quem quer ir do zero à atuação com reconhecimento e valor. Eu não sei, eu sei que você já está ansioso para que eu fale o meu método de posicionamento, mas ele não tem a ver com técnica ou ferramenta. Você já se perguntou por que tem algumas pessoas que até têm acesso a técnicas e ferramentas nas mãos, mas elas não conseguem ter resultado? As pessoas ficam muito ansiosas para saber o suprassumo das técnicas e vai chegar o momento de eu te falar isso em detalhes. Mas imagina se eu te dou uma partitura de piano para uma pessoa. O que vai determinar quem vai conseguir tocar, o que vai determinar quem vai aplicar a técnica. Quem tiver a habilidade de tocar, certo? É quem souber tocar.
E essa verdade 3 é pouco, quase nada falada, que é como você age no seu bastidor. Quais são essas habilidades que você está desenvolvendo para chegar nesse faturamento que você quer? Por isso, como analisar um caso, entender os fatos, traduzir em resposta junto com você para que você conheça a minha habilidade. Até agora, esse é o máximo que eu consigo dar no conteúdo de uma aula. O desafio do bioperito é uma combinação de diversas técnicas simples e você vai saber o que fazer, como fazer e, o mais importante, ter a coragem para realmente fazer coisas novas e praticar principalmente as 3 verdades. E se você quer falar, quer dar um passo além nessa jornada e deseja entender o passo a passo do que acontece no dia a dia do perito ambiental, entender todas as nuances de como melhorar o seu resultado, do seu trabalho pericial e de sentir realizado com o seu laudo pericial reconhecido, quem sabe até ter escalabilidade nas suas nomeações, eu tenho uma oferta para te fazer. E para quem é o desafio do bioperito? Quem quer conhecer detalhadamente uma forma simples do processo e da perícia ambiental e de forma descomplicada. Quem deseja iniciar do zero ou melhorar seu posicionamento, quem quer ter qualidade de vida e estilo de vida ativa ou cansou de perder tempo comprando cursos mirabolantes. E para quem não é o desafio do bioperito na prática. Quem está totalmente satisfeito com os resultados que já tem, quem acredita que não precisa aprender mais nada e evoluir, quem acha que apenas se inscrevendo no desafio do bioperito na prática os resultados vão aparecer sem dedicação, e quem acha que esse vai ser só mais um método e que não vai trazer resultados significativos. Como que vai funcionar? As aulas ficarão gravadas, materiais em PDF para facilitar a execução de algumas atividades e 3 interações ao vivo, mão na massa, aulões e oficinas. E uma comunidade exclusiva para você tirar lá suas dúvidas. No Bioperito na Prática, eu vou te guiar passo a passo de como faturar até R$ 15.000 em um único laudo pericial, mesmo sem ter conhecimento e pouco dinheiro para investir. É 100% online, basta ter uma conexão com a internet, acesse do seu computador, celular ou tablet a qualquer momento e quantas vezes desejar. Via e-mail, plataforma QIFI, aulas ao vivo e acesso por 12 meses. E quando é que isso vai ser entregue? Assim que o pagamento for aprovado. E o que o bioperito na prática inclui? Boas-vindas com a aula inaugural, o mindset do perito ambiental, estratégia de nomeação expressa, o correto preenchimento da anotação de responsabilidade técnica, estratégia de cadastro, contato com tribunais, banco de peritos de ministérios públicos estaduais, isso aí é uma grande sacada, estratégia de gestão e impulsionamento e muito mais. O que vem depois? Tem um bônus, que é sobre tráfego orgânico, uma mentoria exclusiva com a minha equipe para começar a aprender no mundo da perícia ambiental, onde você vai poder aprender como a minha equipe conseguiu me posicionar nas redes sociais para aparecer em buscas como perito ambiental. Vai tirar suas dúvidas, sejam elas tecnologia, estratégia, tráfego orgânico, copy. Serão 3 horas de mentoria exclusiva, ao vivo e online. Isso custaria aí nada, uns R$ 997. E você vai receber isso de graça conosco. O bônus 2 para resolver um problema futuro. Primeiro, o mapa mental, uma aula ao vivo com esse passo a passo. Isso custaria R$ 497, vai ficar de graça para vocês. E o Mão na Massa, que serão 3 aulas ao vivo na prática, custaria aí R$ 997, também vai ficar de graça para vocês. E o bônus 3, que resolve, que é um método validado. Você vai receber o template de um laudo estruturado, com os requisitos mínimos, o que não deve constar em uma aula prática ao vivo de como configurar o seu laudo. Isso custaria aí R$ 3.997. Também vai ficar de graça para vocês. Somando todos os bônus, ficaria aí um custo em torno de pouco mais de R$ 7.000. E como ter acesso? Agora você deve estar se perguntando, Cleiton, eu vi o resultado, adorei tudo, mas quanto será que custa tudo isso? Bom, se você já investiu em algum curso ou mentoria que ensina perícia ambiental, sabe que tudo isso costuma ser muito caro. Um dos motivos para o desafio do bioperito funcionar
também é que a gente, além de pensar na sua economia de tempo, também uma forma de dar atenção ao seu trabalho, de poder passar tempo com a sua família, a gente também pensou na sua capacidade de investimento. Eu, particularmente, invisto numa mentoria para me atualizar e otimizar meus laudos. E isso já me custou aí cerca de pouco mais de R$ 90.000 em plataformas para montar a infraestrutura. E o valor cobrado para um método dessa magnitude seria algo entre 2.997 e 5.997. Para ter acesso a um projeto completo com toda essa estrutura, seria algo entre R$ 9.000 e R$ 12.000. Mas à vista vai custar R$ 1.497 até as 23h59 da próxima quinta-feira, dia 2 de junho. E mais, como eu disse que iria ajudar, então, para ficar mais em conta, vai custar R$ 12 de 95,64 ou 997 até o dia 2 de junho, próxima quinta-feira. Mas eu disse que iria ter uma surpresa para você que está aqui. Então, vai ficar para você que está aqui nos acompanhando 12 de 70,64 ou 697 à vista. Até a próxima sexta-feira. E por que nós fizemos isso? Porque algumas pessoas acabam querendo investir em equipamentos, plataformas, ferramentas, treinamentos extra para fazer perícia e acabam, na maioria das vezes, não vendendo absolutamente nenhum laudo, aumentando muito o seu custo e não tendo retorno. Pensando nisso, resolvemos dar mais um bônus especial. Só um momento, a minha equipe está falando uma surpresa aqui, que vai ser o acompanhamento do primeiro laudo. É um acompanhamento do seu caso que vai te gerar confiança, evitar erros. Né? Então, esses detalhes vão estar lá na aula inaugural de boas-vindas. O valor disso é imensurável. Você vai ter o meu acompanhamento no seu primeiro trabalho. Te vejo lá dentro do Desafio do Perito. Dúvidas, vamos deixar o link também no grupo de WhatsApp. E se por qualquer motivo você não estiver satisfeito com o Desafio do Perito na prática, te damos uma garantia de 7 dias. Então, se você não estiver satisfeito, por favor, peça seu dinheiro de volta. Basta mandar um e-mail que a gente reembolsa 100% sem problema. E a parte boa é que agora você vai ter tudo isso mastigadinho para fazer os seus laudos de forma automática, tranquila. E se isso não acontecer, nada mais justo do que você tenha o seu dinheiro de volta e o risco, então, é totalmente nosso. Eu assumo o risco por você e a gente continua amigo. Então, se você acredita que merece viver um estilo de vida ativo e saudável, com qualidade de vida mais intensa, feliz e com aqueles ganhos financeiros tão sonhados que parecia impossível, clique no link que será postado pela nossa equipe agora dentro de um dos grupos do Desafio do Bioperito que você está participando. E se inscreva na próxima turma do Desafio de Bioperito. E a gente se vê lá na aula inaugural.